Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Amém? Pronto, diz assim: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, se jogue daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará os seus anjos, que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-los com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: se eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria a atenção de vocês. Eu queria toda a atenção de vocês nessa noite. Eu queria que você escutasse, olhasse para mim, não tirasse os olhos da minha pessoa, porque isso é muito importante. Isso é necessário para a nossa vida. Nós precisamos vencer a nossa natureza, precisamos vencer o nosso eu, precisamos vencer as nossas vontades, precisamos vencer tudo que é contrário à vontade de Deus. Deus fez o homem imagem e semelhança dele, mas colocou no homem, colocou o homem na terra, e o homem foi feito do pó da terra, ou seja, a matéria que o homem vive, a matéria que o espírito do homem habita, a matéria que é formada o homem, ela é terrena, é material terreno. Mas Deus colocou no homem o fôlego de vida, o espírito dele soprou dentro dele e deu a vida, e o homem foi gerado de Deus. Deus criou o homem, mas o homem é ser humano, terreno, e com o Espírito de Deus dentro dele. Mas o homem, ele briga, a natureza dele briga, dia após dia, com a natureza de Deus, com as vontades de Deus. Porque quando Deus fez o homem perfeito e deu a ele uma ordem. Disse ao homem: olha, não come da árvore que está no meio do jardim, não toca nela. Então o homem, quando eu digo homem, é o homem e a mulher, Eva, representante do homem também, ela comeu do fruto da árvore, induzida por Satanás. Satanás apareceu para Eva, fez a proposta e ela aceitou a proposta. Ela foi tentada pela serpente, o diabo. Ela foi induzida pelo diabo a desfazer, a desobedecer à vontade de Deus, às ordens de Deus. O diabo fez Adão falhar. O diabo fez Adão pecar. O diabo fez Adão retroceder. O diabo fez Adão se sujar com o pecado, porque o pecado é a desobediência. Então o diabo conseguiu com Adão. Então o diabo pensou também assim: olha, eu vou conseguir também com Jesus. E o diabo, como não é besta, ele sempre tenta, porque ele é chamado de tentador, de acusador, de mentiroso. Então o diabo sempre tenta inventar uma mentira para enganar as pessoas e fazer com que ela caia no seu laço.
Então a Bíblia diz que Jesus, depois de ser batizado, foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Conduzido pelo Espírito Santo. Então mostra que quem conduziu Jesus até o deserto foi o Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Deus conduziu Jesus até o deserto. Deus levou Jesus até a situação difícil. Deus levou Jesus até o lugar onde havia dificuldade. Deus levou Jesus até o lugar onde ele havia de passar por tentações, por provações. Deus conduz Jesus. Primeira coisa, quando você está passando por provas, está no deserto, quem te coloca lá é Deus. Deus te coloca para saber até onde você vai. Porque assim como Jesus venceu o diabo, você também tem que vencer. Os mesmos passos que Jesus trilhou, nós temos que seguir. Nós somos seguidores de Jesus. E quem segue os passos, segue o mesmo caminho trilhado por Cristo. Então o Espírito Santo leva Jesus até o deserto para ser tentado. E lá o diabo está. O diabo até agora não entra em cena. Ele não aparece. Ele está ali só observando. Não foi assim com Jó? Que observava Jó? O diabo fica só de olho, observando. E Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, ou seja, não comeu, não bebeu, para alimentar o seu corpo físico, a matéria que Deus criou, terrena, que necessita de um combustível chamado alimento, para ficar de pé. A água e a comida, para ficar intacta, necessita do alimento. E Jesus levou 40 dias sem comer e sem beber. E a Bíblia diz que Jesus teve fome. Aí o diabo, quando viu a necessidade de Jesus, o diabo grita: agora é minha vez. Entra em cena. Isso mostra que o diabo só vai te tentar no que você necessita. O diabo só vai lhe tentar no que você está pedindo. O diabo só vai lhe tentar no que você quer. O diabo só vai lhe tentar no que você tem vontade de ter. E naquele momento Jesus teve vontade de comer, porque ter fome é ter vontade de se alimentar. E Jesus estava com vontade de comer alguma coisa. Aí o diabo grita: agora é minha hora. Aí o diabo faz o que Eva fez com Eva, repete a programação. Ele tenta a mesma investida. E ele chega lá e diz assim: e aí, Jesus, tá bem aí? Tá com fome, né, velho? Tá de rango, né? Tá bom aí? Jesus: o que é que tu quer? Tu veio fazer o que aqui? Eu estou configurando. Estou fazendo uma figuração para você entender, ilustrando para você. E o diabo: tu não é o filho de Deus? Tu não é o Todo-Poderoso? Tu não é o filho de Deus Altíssimo? Tu não é o poderoso todo, cheio do Espírito Santo? Tu não é o... Faz aí, você não faz todas as coisas? Não diz que sem ti nada podia fazer? Tu não firmou tudo? Tu não foi tu que fez tudo que existe nesse mundo? Transforma essa pedra aí, rapaz, em pão. Come aí, mata a tua fome. É tão simples. Vai ficar aí lamentando a comida, a fome que tu está sentindo. Tu pode transformar a pedra em pão e comer. Aí Jesus olha para ele e grita assim: oxe, tá doida? Tá maluco? Você tá pirado? Você está pensando que eu não leio as escrituras, não? Eu conheço as escrituras sagradas. E lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3 diz: olha, te levei para o deserto. Quem levou para o deserto? Deus. Te levei para o deserto. Quem tinha levado Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Te fiz ter fome. Quem fez Jesus ter fome? Quem foi? O diabo ou Deus? Deus. Para tu entender, olha, para dar entendimento a ele, que tu não viverás só de pão. Tu não precisa só do pão, mas tu viverás de toda palavra que sai da boca do Senhor. De toda palavra que o Senhor te der. O pão que mata a fome espiritual é a palavra. O diabo queria dar o pão fictício, o pão que mata a fome do corpo, o pão que mata a fome da carne, o pão que mata a fome dos olhos, porque Eva também diz, a Bíblia diz que Eva viu a fruta, viu que era boa e agradável aos olhos, boa para se comer. Jesus deve ter pensado: seria bom eu comer esse pão, mas eu não quero esse pão. Novamente o diabo não suporta,
E ele grita: ah, não, oxe, eu vou tentar mais uma vez, eu vou tentar ele, eu estou aqui para isso, eu sou tentador, eu sou perturbador, eu vou insistir. Ah, vem cá, Jesus, espera aí. Aí o diabo transporta Jesus para onde? Lá para Jerusalém, para o lugar mais alto. Ó, quem transportou Jesus agora? Foi Deus ou foi o diabo? Quem transportou? O diabo. Aí a pessoa diz: eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheia, estou todo cheio do Espírito Santo, eu sou poderoso, o diabo não pode nem me triscar. Ele não pode se Deus não permitir. Lembre que quem levou Jesus para o deserto foi quem? O Espírito Santo. Mas agora quem permitiu que Jesus fosse conduzido pelo diabo? Deus. Para ele ser conduzido, ele foi conduzido, foi levado, foi transportado, melhor dizendo, o Espírito Santo conduziu Jesus, o diabo levou Jesus até o lugar mais alto em Jerusalém, no pináculo do templo, e diga assim: olha para baixo aí, Jesus, olha aí, cara, tá vendo aí? É alto, tá vendo? Se qualquer uma pessoa, ser humano comum, pular daí, cair daí, se esborracha lá. Mas tu não. Tu não, porque foi dado ordem aos anjos a teu respeito. Se tu se jogar daí, os anjos vão te pegar. Deus não vai deixar tu se esborrachar lá. Ele mexeu com uma coisa chamada orgulho. Ah, tu não é o filho de Deus, poderoso? Se tu se jogar, os anjos te pegam. O que tem? Faz aí. Quero ver tu provar que é filho de Deus. Quero ver se tu é poderoso mesmo. Aí o que é que o diabo faz? Ele mexe com o psicológico de Jesus. Ele mexe com orgulho. E ele recebe uma resposta bem assim: está escrito, Satanás. Você não sabia não isso, Satanás? Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito lá no 10 mandamentos. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tu vai tentar Deus? Eu não vou tentar. Está pensando que eu sou tu que tentou ir lá contra Deus lá e quebrou a cara? Eu obedeço. Eu não vou tentar meu Deus. Olha, Jesus naquele momento, Jesus poderia dizer: é verdade, eu vou fazer, eu vou me arriscar, adrenalina pura, vou apanhar minha motoca e vou apanhar de uma roda, vou sair a 100 por hora na rodovia, eita, poxa, vou arregaçar, vou aí, ó, sair cortando e costurando, vou dar salto mortal, cambalhota, vou chamar os caras mais poderosos da terra, vou chamar para a mão, vou trocar tiro, vou pegar um 38, vou lá, venha para você ver, eu tenho mais mira que você, eu vou meter broca. Porque Deus não vai deixar ninguém triscar em mim, eu sou Superman, ó, de aço, não entra bala, não entra nada. Vou fazer isso. Mas Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, Satanás. Jesus, mais uma vez, preferiu obedecer do que sacrificar. Preferiu ouvir a voz do Senhor, preferiu fazer o que era certo. Mas o diabo, mais uma vez, porque ele é insistente, ele é perturbado, ele não desiste, ele, olha, sabe que vai para o inferno. Enquanto ele sabe que vai para o inferno, ele grita: eu vou levar um bocado de gente junto comigo, eu vou carregar essa raça comigo, eu vou levar uma galera comigo, nem que eu tenha que ficar lá o tempo todo. Sabe por que o diabo está dizendo assim? Eu tenho todo o tempo do mundo, até ele voltar eu posso tudo, até ele voltar eu vou todo dia lá perturbar ele, perturbar ela, todo dia eu vou lá fazer ela tentar comer o pão que não pode, todo dia eu vou lá tentar ela fazer, ela botar Deus à prova, todo dia eu vou lá até ela cair, até ela ceder, até ela fazer o ruim, e aí eu pego, aí eu caio de sola. Aí ele viu, comer esse cara não cai, não está nem aí para comida, pular daqui ele não pula porque ele não é besta, ele já viu que ele não é otário. Mas tem uma coisa que ele quer, todo homem deseja isso, poder. Todo homem deseja ser dono de tudo. Todo homem olha para o poder e se fascina. Todo homem olha para as coisas maravilhosas que o mundo propõe
E fascina. Quem não quer ter uma conta bancária lá com R$1 milhão lá na conta? Quem não quer ter o maior cargo do país? Ser líder da nação? Quem que não quer ser o todo-poderoso na terra? Que as pessoas passam e ditam: sim, senhor. Sai com um carro de R$1 milhão na rua aí, um Lamborghini, uma Ferrari, um Mustang. Quem não quer andar de jatinho, aquele M2000 que alguns homens poderosos têm aí, um jatinho veloz que custa R$25 milhões. Quem não quer ganhar o prêmio da loteria da Mega Sena aí acumulada de R$300 milhões? 300 milhões. Rapaz. Aí o diabo chamou Jesus: vem cá. Transportou Jesus lá para o alto dos montes, mostrou todos os reinos da terra. Olha o que é. Olha para aí, Jesus. Olha para ali, aquele reino é meu, aquele também é, aquele é meu. Olha para lá, eu mando em tudo aí, ó. Eu mando em tudo que você está vendo. Está vendo? É bonito? É bom? Olha como é grandioso. Tudo aí. Vem cá para te contar um segredo, Jesus. Tudo isso aí eu posso te dar. É teu. Tudo aí. Eu posso te dar tudo aí. Tudo que você quiser. Todas as mulheres do mundo. Tudo que você imaginar. Toda a riqueza do mundo. Só quero uma besteirinha, Jesus. É uma coisa tão simples. Não vai custar nada. Não vai. Ele fala assim: olha, não vai custar nada não. Não vai não. O diabo fala bem assim para Jesus, ó. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você ajoelhar e me adorar. Eu dou tudo aí para você. Se você quiser, Jesus, é só você ficar de joelho. É só fazer assim, ó. Dobra o joelhinho aí uma vezinha só e diz assim, ó: sim, senhor, diabo. Eu me rendo a tu. Tu é meu Deus. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O diabo não podia dar Jesus porque ele não ganhou nada de Deus. Ele roubou. Não queira nada roubado. Não queira adorar quem não é Deus. Não queira adorar quem não é digno do trono. Não queira adorar quem não pode te dar nada. Porque lá em Salmo 2, verso 7 e 9 diz que tudo isso Deus já havia dado a Jesus. Todos os reinos era dele por direito. Ele é o herdeiro, co-herdeiro de Cristo. Ele é o todo-poderoso. Ele é o único digno de ser dono de tudo. O diabo estava mentindo, tentando enganar Jesus como enganou Eva. E sabe o que é que o diabo faz hoje? O diabo faz a mesma coisa com todos os filhos de Deus. O texto diz que Jesus tinha terminado de se batizar, ou seja, de se render ao Pai. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus. E toda pessoa que aceita Jesus, que começa a caminhar com Jesus, que ele começa a viver para Jesus, ele começa a adorar a Deus, o próprio Deus conduz ele para o deserto. Vem as provas, vem as tentações. E Satanás tem permissão para perturbar a pessoa. Cabe a mim e a você, que aceitamos Jesus, resistir às tentações do maligno. Cabe a mim e a você resistir o que o diabo tem proposto. O que o diabo tem tentado fazer. O que o diabo tem tentado oferecer. Quantos de nós somos tentados a mentir para obter as coisas? Quantos de nós, quando estamos precisando do pão, o pão é a roupa, o pão é a casa, o pão é o carro. O pão é a necessidade básica do ser humano. Quantas vezes nós estamos precisando fazer uma faculdade e precisamos tirar uma prova boa no Enem, e a gente pesca no Enem. O diabo diz: bota uma cola aí, leva um papelzinho, bota um ponto de ouvido. Quantas vezes nós
precisamos passar em um teste, a gente cola no teste, paga a propina, porque o diabo vai dizer assim: olha, tem uma propina para você, dá X aqui que a gente resolve. A gente pega os documentos e ajeita. E a pessoa vai lá e cede. Deixa de confiar em Deus e vai lá e para ter. Quer o carro? Não tem um comprovante de renda? Vai lá e inventa um comprovante falso na mão de um picareta e vai lá na concessionária e tira o carro. A luz está lá vindo alta, faz o gato de água em casa, o gato de luz em casa. Isso aí é o diabo tentando. O diabo dizendo assim: ó, tá vendo? A água vai cortar, tá cara, o dinheiro não vai dar. Vamos fazer um pichano aqui, vamos botar um miau ali, ninguém vai ver. Transforma aí esse gato em dinheiro, meu filho. Eu digo pelo meu trabalho. No meu trabalho eu tenho a chance de fazer tanta coisa errada. Sabe por que eu não faço? Porque eu não vivo só de pão. Eu vivo do conselho de Deus. Lá, se eu disser para o cliente: olha, é R$500 o serviço, e dizer a ele que foi tal peça e tal peça, ele acredita. Mas existe um Deus todo-poderoso, a quem eu temo e sirvo, que está vendo tudo, e eu tenho temor e tremor dele, e tenho amor, e eu ouço os conselhos do meu pai, como filho obediente. Então eu não vivo só do pão, eu vivo do que o Senhor me dá. Se Deus quiser que eu tenha, eu vou ter. Se Deus não quiser, amém. Porque quem me leva para o deserto é Deus. Se Ele me leva, eu vou passar pelo deserto. Se Ele me dá uma dificuldade, eu vou viver a dificuldade. Se Deus me dá uma doença, eu vou viver com ela até Ele me curar. Se Deus tira meu emprego, eu vou buscar outro emprego até Ele me dar. Mas não vou arranjar um jeito de transformar a pedra em pão para matar a minha fome. E outra coisa, a gente está lá buscando a Deus, e o Espírito Santo vem sobre a gente e derrama na gente, sabe o quê? Os dons de proteção. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás o quê? Aí eu pego essa palavra: ó, não vou ser atingido de jeito nenhum. Aí eu pego, como eu disse nesse instante, pego o meu carro, 200 por hora, cortando e costurando, ninguém vai me pegar. Tá tendo um tiroteio ali. Aí eu vou lá, que nada, Deus vai me proteger, o Espírito Santo está na minha frente. Não é para tentar não. Deus protege você quando você está despercebido e a coisa vem. Quando o diabo arruma um laço do passarinheiro e Deus te livra da peste perniciosa. Mas quando você vai para cima, você está tentando a Deus. Aí não tem um anjo certo, não foi dado ordem nenhuma para fazer isso. É só para te livrar do que você não está vendo. Mas o que você sabe que é errado e você vai, você cai. E outra coisa, é você, quando precisa de vencer, de estar por cima. Você sonha com ser rico, não é pecado. Você sonha com ter as coisas, você sonha com ter poder, você sonha com ter algo, você está pagando um preço. Só que lembre que Jesus estava pagando um preço para ter o nome que Ele tem. Jesus passou pelo processo, Ele esperou o tempo de Deus, Ele dependeu de Deus, Ele lutou para isso. Não quis de mão beijada, é a vantagem que a gente acha. Quando aí alguém oferece a vantagem. Quer ver um exemplo? Aí eu vejo lá na loteria, né? 300 milhões de reais, Mega Sena. Passo na porta e grito: ah, eu com esses 300 milhões. Aí eu pego o meu dinheiro, que é para comprar o pão, e jogo. A Bíblia diz: não gaste teu dinheiro com o que não é pão. O diabo vai dizer: aí eu te dou tudo, se tu quiser jogar aí, ó. Se tu for pro jogo de azar, que é pecado, se tu jogar, apostar, ir pro jogo, eu vou mexer os pauzinhos lá e tu vai ganhar esses 300 milhões. Agora tu vai ter que me adorar, eu faço um voto com tu. Outros vão pro terreiro de macumba, pra maçonaria, fazer voto com Satanás para ficar rico. Barganhar com Deus na igreja. Senhor, olha, eu vou dar aqui 1 milhão para receber 10 milhões. O diabo está dizendo: oferece lá. Sacrifício de tolo. Tudo isso eu te dou. Quando a gente faz as coisas erradas para obter, a gente está se prostrando para o diabo e adorando, cedendo ao pecado, à vontade do diabo. Isso aí é o que o diabo faz. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse assim para Satanás: olha, Jesus respondeu, versículo 10: vai embora, Satanás.
As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Foi o que Jesus disse. Então, olha, sabe o que o diabo fez quando viu isso? Jesus quis dizer assim, ó: Satanás, sai daqui, vai-te embora. Jesus expulsou o diabo da vida dele. Isso que a gente tem que fazer, expulsar o diabo da onde? Da nossa vida. E como é que a gente expulsa o diabo? Não dando ouvidos a quem? A ele. Volta para Eva. Eva deu ouvidos a quem? A serpente. Ficou lá conversando com o quê? Com a serpente. Se ela tivesse dito assim: não, quero conversar com você não, serpente, sai daqui, essa conversa sua, ó, isso aí não quero saber não, vou perguntar a Deus ali: Senhor, ó, a serpente está aqui dizendo que é isso, isso. Aí Deus: peraí, serpente, que eu te dou o teu. Mas ela ficou dando ouvido o quê? O que Salmo 1 diz? Bem-aventurado o homem que não anda onde? No conselho do quê? Dos ímpios. Que não ouve a conversa de quem? Do ímpio. E não senta onde? Não fica lá onde? Na roda do quê? Mas seu prazer está o quê? E nela medita de dia? Ou seja, só ouve somente a quem? A Deus. Somente a palavra de Deus. Só dá ouvido a quem? Ao conselho de Deus. Não ouve outro conselho se não for do Senhor. Vive em função do Senhor, só obedece a Ele. Então, a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir, eu não aceito, eu não vou me render, eu não vou me entregar, eu não quero ouvir sua conversa. Sai de ruim de mim, diabo. E aí você não vai pecar contra Deus. A Bíblia diz que Jesus disse assim, ó, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Aí a Bíblia diz, versículo 11: então o diabo foi embora. E vieram quem agora? O diabo foi o quê? Foi aonde? Vazou. Porque Jesus expulsou quem? O diabo. E agora veio quem? Olha lá. E vieram os anjos e cuidaram de quem? Quando você resistir à tentação do deserto, quando você passar pelo deserto, quando você suportar o deserto, quando você não ouvir conselho do diabo, quando você vencer o maligno, então você vai ser alimentado pelos anjos de Deus. Deus vai vir, vai te dar tudo que você precisa no tempo certo, sem precisar você cair em tentação. O nosso Pai Nosso que nós oramos diz assim, ó: não deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Não nos deixe cair na tentação, Senhor. A oração do santo é essa: mas livra-nos do mal. Ou seja, livra das tentações do diabo, da perturbação do diabo. Jesus venceu o maligno. E diz lá em Hebreus capítulo 2, verso 18, diz assim: e agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. Jesus hoje está ajudando a gente, porque Ele venceu o diabo e está nos ensinando como vencer. Porque Ele é o verbo é a palavra, e a palavra nos mostra como vencer o diabo. A palavra que Jesus usou lá contra o diabo, venceu o diabo, e Ele nos dá o mesmo exemplo. Use a palavra contra o diabo. E a palavra é quem obedece, quem guarda, quem pratica, quem faz, quem ouve os conselhos de Deus, quem está ligado em Deus. E aí você vai ver Tiago dizer assim, para a gente finalizar. Diz assim Tiago 1, verso 12: felizes aqueles que nas aflições continua fiel. Feliz é aquele que no dia das aflições, aflito quer dizer preocupado, ansioso, tentado, precisando, carente, continua fiel, ou seja, continua firme, de pé, não cai, não ouve o mal, ao conselho dos outros, mas segue no seu caminho, na sua postura. E diz assim: porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que amam. Depois, está dizendo, depois que sair aprovado destas aflições, receberá como prêmio, a recompensa. Depois que você vencer, você recebe como prêmio a vida que Deus prometeu aos que amam. Aí agora vem o 13: quando alguém for tentado, não diga que está sendo tentado, que essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode tentar
ser tentado pelo mal. E ele mesmo não tenta ninguém. Sabe quem tenta a gente? Quem é que tenta a gente? O diabo. Deus só prova a gente. Deus prova e o diabo tenta, porque provação não é tentação. Provação é quando você sente falta das coisas. A Bíblia diz que Deus levou Jesus para onde? Para o deserto. Provou Jesus. Mas quem tentou Jesus? O diabo. Deus tira de você as coisas para você ser provado. E o diabo aproveita você sem as coisas para você ser tentado. Guarda isso no seu coração. Quando você não tiver uma coisa e alguém lhe oferecer na facilidade, pule fora. Pule fora. Saia fora. Diga, não quero não. Tudo o que é fácil não vem de Deus. As coisas de Deus é sacrificante, é difícil. É depois de ser provado e aprovado. Depois de ser provado e aprovado. E ele termina dizendo, olha, o mais principal de tudo, ele termina dizendo para a gente. Ele diz assim: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a quem? A Ele. Quem é o único digno de ser adorado? Quem é o único digno de ser louvado? Quem é o único digno de ser exaltado? Hein? Quem é? Deus. Jesus venceu Satanás, não venceu? E Deus deu a ele o quê? O prêmio. Sabe qual foi o prêmio de Jesus depois de toda a provação, de vencer até a morte na cruz? É esse aqui, ó. Filipenses capítulo 2. Diz assim: olha, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o nome mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Bora orar para a gente ir embora? Guarda isso no teu coração. Depois que você vencer a tentação do maligno, depois que você passar pelo deserto, depois que você dizer não a Satanás, Deus vai te dar o teu presente, o teu prêmio. Deus vai derramar sobre você a bênção. Obedeça a Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, porém resistir o diabo, olha, e ele fugirá de vós. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, por esta palavra. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui. Eu te agradeço porque o Senhor nos dá, Senhor, as provações. Eu te agradeço porque o Senhor permite que o diabo nos tente, para que nós possamos ser vencedores, para que nós possamos ser mais que vencedores, para que nós possamos resistir, para que nós possamos, meu Deus, enfrentar e sair vitoriosos das nossas batalhas, Pai. Eu te agradeço, porque o Senhor nos prepara, o Senhor nos pega, Senhor, uma pedra bruta e coloca no fogo e lapida ela, e prepara e cria uma escultura de arte, porque o Senhor, Pai, é o oleiro que modela o vaso, e para modelar o vaso, meu Deus, nós temos que passar pelo fogo, temos que passar, meu Pai, Senhor, pelas tuas mãos. Temos que ser amassado, temos que ser apilado, temos que ser moldados, temos que ser construídos, temos que ser, Pai, totalmente, Senhor, transformados. Por isso, Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu estendo as minhas mãos sobre o teu povo e peço ao Senhor que o Senhor, meu Deus, dê forças a eles, entendimento, sabedoria para resistir o dia ruim.